Deus é bom. É mesmo, não tem nada que vai nos parar. E te falar, a gente tá distante, mas a gente tá junto num só espírito, num só coração, com o mesmo foco. E eu creio que é uma oportunidade gigante para estar adorando a Deus com nossa família, pertinho. Mas agora eu quero trazer para você uma mensagem, algo que Deus trouxe ao meu coração para essa noite. Vou ministrar hoje sobre vencendo o medo. Nós sabemos que a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo como nenhum outro. Eu não tenho tantos anos de vida assim, mas nunca vivenciei nada do tipo, nada parecido. Eu creio que isso tem sido uma surpresa para todo mundo. Tudo que geralmente é novo e diferente pega todo mundo desprevenido. Então a gente tem vivido um tempo onde as pessoas, a humanidade tem sido tomada pelo medo. Medo tem sido uma das principais palavras da época que nós estamos vivendo. Mas não dá para viver no medo. De forma alguma não dá para viver no medo. Eu vou trazer para você aqui primeiro a definição de medo de acordo com o dicionário. O dicionário diz que medo é uma espécie de perturbação diante da ideia de que está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá a acontecer. Sei que todos nós vemos o medo, alguns de forma muito normal e outros como um pecado gigante. Sendo que a psicologia ela também aponta para o medo como um estado de atenção. Um medo em seu nível baixo, um nível equilibrado. Sendo que o medo, quando ele domina, aí é onde ele paralisa, onde ele toma conta do ser humano. Então, ter medo, sentir algum medo é algo normal, é algo da nossa natureza. Mas ser dominado pelo medo, aí é onde está o problema. O medo ele precisa ser dominado, senão ele domina. Então é aqui que entra, onde que a gente pode pensar nesse medo como uma forma natural e equilibrada. É quando a gente entra no ponto prudência. Se você sente um pouquinho de medo ou algo do tipo, é para você simplesmente entender que é necessário tomar as providências que são necessárias, que nós precisamos tomar. É uma questão de prudência. E não ter medo não significa ser imprudente. Então, lave as mãos, esteja em casa, siga os direcionamentos que os Ministérios da Saúde estão direcionando, siga a quarentena, evite estar em grandes ajuntamentos de pessoas, tome os cuidados necessários, seja prudente. O medo é um sentimento natural, mas que se não dominado, ele domina. Então vamos lá, gente. Creio que é isso que a gente está vendo ultimamente. O medo dominando as pessoas. Se você tem acompanhado as notícias, se você tem acompanhado só o Facebook ou as redes sociais, você tem visto muitas fotos, muitos vídeos das pessoas vivendo uma loucura nos supermercados. Larissa e eu fomos aqui nos supermercados da Redondeza para comprar nossas compras regulares. E quando a gente chegou lá, as prateleiras estavam todas vazias. Não todas, mas muita coisa estava faltando. E a gente ficou surpreso. E quando a gente viu as notícias e as coisas, a gente achou impressionante o nível de egoísmo que muita gente está vivendo. Então o medo está levando muita gente a ser egoísta, a não pensar no próximo, comprando mais do que precisam. Quantas pessoas idosas que não podem ir aos supermercados tão rápido e quando vão, que chegam lá, não encontram o que precisam. Então eu creio que esse é um tempo para nós, como cristãos, dar o exemplo.
procurar as pessoas que têm necessidade, os idosos, aqueles que não têm o meio de locomoção, aqueles que têm dificuldade para se locomover, perguntar para eles o que estão precisando, ir de encontro a essas necessidades, porque as pessoas estão sendo tomadas pelo medo, estão perdendo o controle geral. Quantas brigas você não está vendo aí no Facebook, mostrando os vídeos aí de gente brigando por um pacote de papel higiênico? Que nível que a humanidade chegou, que nível o ser humano chega quando está dominado pelo medo. Você quer saber outra coisa que eu fiquei chocado? Saiu, a CNN mostrou que desde metade de fevereiro, quando iniciou os primeiros casos de coronavírus aqui nos Estados Unidos, a venda de armas e munições cresceu 309%. 309% em menos de um mês. Ou seja, as pessoas estão agindo esperando o pior. O medo está levando as pessoas a fazer besteira. Então, entenda uma coisa, não seja dominado pelo medo. Eu conheço bastante gente, tem gente que diz, eu não tenho medo nenhum, e tem gente que diz, eu tenho muito medo. Mas geralmente quem tem medo também não assume. Tem muita gente com medo e diz não tem medo, mas as atitudes mostram que ela está dominada pelo medo. Então eu quero que você já entenda e já carregue no seu coração um desejo de não ser dominado pelo medo em momento algum. O medo não pode tomar conta do seu coração. Porque o que está levando a humanidade, o mundo, a entrar na loucura não é nem o coronavírus, é o medo. O medo é que tem tornado as coisas do jeito que estão. Então, se tem uma coisa que a gente precisa vencer, além do coronavírus, é o medo e o descontrole da humanidade, porque o medo revela falta de confiança. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe duas coisas principais que o medo revela? Falta de fé e falta de amor. São as duas principais coisas. Não é o Caio que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia. Marcos, no capítulo 4, versículo 38 ao 40. Fala assim, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não se importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Uau! Que toco de Jesus Cristo nos discípulos. Basicamente, Jesus está dizendo assim, olha, o medo mostra a falta de fé de vocês. Os discípulos estavam numa situação que a olho humano era uma situação difícil. Era uma situação onde qualquer pessoa poderia dizer, eu também sentiria medo. No meio do mar, no meio de uma tempestade, o vento batendo, as ondas batendo, e eles pensaram, eu vou morrer. Eles estavam numa situação que poderia ser considerada de morte. E mesmo assim, Jesus vem com um ponto que ele não queria que o discípulo sentisse medo nem numa situação como aquela. A mesma coisa para a gente, não existe desculpa para ser dominado pelo medo. O mundo pode estar acabando, as coisas podem estar desmoronando, o vírus pode estar corroendo. O seu coração, o meu coração não pode ser dominado pelo medo de forma alguma. O medo apresenta falta de fé. A segunda coisa que mostra em relação ao amor, a falta de amor. O medo aponta a falta de amor. 1 João 4,18 fala assim, no amor não há medo. Ao contrário, o amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Ou seja, um coração que é apaixonado por Deus, que ama a Deus, não vai ser dominado pelo medo. No mesmo coração não cabe o medo e o amor. Um dos dois vai ter que sair.
Se tiver cheio de medo é porque está faltando amor. Se tiver cheio de amor vai faltar medo. Então medo aponta para a falta de amor. Então vamos lá, no tempo que a gente está vivendo, eu quero te falar dos 3 principais medos que a humanidade tem tido. Que talvez você tenha tido, que talvez as pessoas ao seu redor tenham tido. O primeiro é o medo da escassez, o medo de faltar. O medo de faltar comida, o medo de faltar o papel higiênico, o medo de faltar o dinheiro para pagar o aluguel no próximo mês, o medo para pagar os seus utensílios, água, luz, internet, gás. O medo da escassez, o medo de faltar. Esse é um dos principais medos desse tempo. O segundo medo é o medo da doença. O medo de pegar a doença, de ser contaminado, de ter o coronavírus. O terceiro medo é o medo da morte. O medo de morrer. O medo de ficar doente e morrer. Ou o medo de alguém que você ama, que você cuida, ficar doente e morrer. Esses são os 3 principais medos que a gente tem encontrado durante esse tempo. Mas e aí, o que fazer para vencer esses medos? Eu vou te falar aqui três princípios para esses 3 medos. E depois eu vou concluir com este. Mas o primeiro princípio é em relação ao medo da escassez. Para que você possa vencer o medo da escassez, creia e ame o Jesus da multiplicação. Amém. Creia e ame o Jesus da multiplicação. Marcos 8, de 1 a 10. Fala assim: naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, não vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Depois de tomar os 7 pães, aí vem a parte onde os discípulos, Jesus pede para eles trazerem o que tinha. Eles tinham 7 pães e um pouquinho de peixe. A Bíblia não apresenta exatamente a quantidade. Depois de tomar os 7 pães e dar graça, partiu-os e os entregou aos discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E tendo-se despedido, 10 entrou no barco com seus discípulos e foi para a região da Dalmanuta. Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Aqui é o registro do segundo milagre da multiplicação que Jesus fez. No primeiro, eu até entendo o medo e o desespero de algumas pessoas naquele momento, principalmente aqueles que estavam conhecendo Jesus agora. Mas na segunda vez, depois que uma experiência do tipo já havia acontecido, eu creio que não havia mais lugar para ter medo. Imagina, os discípulos que já viveram a multiplicação a primeira vez, eles deveriam saber que esse Jesus multiplicaria novamente se necessário. Então eu creio que eles não deveriam nem chegar para perguntar a Jesus o que vai ser desse povo. Eles já deviam chegar para Jesus dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor multiplica. Isso serve para nós. Nós não estamos aqui para ver a primeira multiplicação de Jesus. Jesus, ele é o mesmo, ele multiplicou aquelas 2 vezes lá para a multidão, mas ele ainda multiplica nos nossos tempos. Eu não sei quantos milagres você já viveu de provisão do Senhor para a sua vida, mas aquele que fez a primeira, a segunda, vai continuar fazendo. Ele vai continuar multiplicando, ele vai continuar provendo. Você não precisa ter medo. A única coisa que você precisa fazer é confiar, colocar a sua fé, crer e amar esse Jesus que multiplica. Amém. Porque não há espaço para medo quando você caminha e ama esse Jesus que multiplica. Um coração cheio de fé e amor pelo Deus da provisão não tem espaço para medo de escassez. Amém? Amém. Amém. O segundo princípio.
O segundo princípio tem a ver com aquele segundo medo que eu falei, o medo da doença. Não devemos ter medo dessa doença, não devemos ter medo de ficar doente. A Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 40, fala assim: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Lucas, no capítulo 6, 19, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Gente, sabe o que é ter medo de ficar doente? É duvidar que Jesus está no controle de tudo. É duvidar que se ele quiser, ele pode curar. É duvidar que ele tem poder para curar. Então, deixa eu te perguntar, qual é a doença que é maior que o médico dos médicos? Qual é a doença? Não existe coronavírus para Jesus. Eu fico imaginando os discípulos daquela época, aqueles apóstolos que caminhavam lá com Jesus, que estavam para cima e para baixo com Jesus. E muitas vezes tinha que ir lá lidar com leprosos, com pessoas que carregavam doenças. Eu não consigo imaginar discípulos com medo de ficar doente. Porque eles sabiam que o Jesus que eles caminhavam tinha poder para curar. Então, se o Jesus que curou o cego, curou o aleijado, curou o leproso, curou todo tipo esse espaço com a confiança no Jesus da cura. Amém? Amém. Amém. O terceiro princípio. O terceiro ele tem a ver com o terceiro medo, que é o medo da morte. Creia e ame o Jesus que venceu a morte. Amém. 1 Coríntios 15, do 55 ao 56. Fala assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3,18 fala assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo venceu a morte. Nós não precisamos temer a morte, porque a morte não tem o seu poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Não temos para que temer. Para aquele que confia em Cristo, para aquele que entregou a sua vida para Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, a morte não é o fim, mas a morte é o começo. Então, por que temê-la? Paulo disse com muita coragem, com muita força e muita alegria, dizer: morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Isso aqui mostra que o apóstolo Paulo não tinha medo nenhum da morte. O cristão que tem medo da morte não entendeu o poder de Jesus sobre a morte, não entendeu o que você vai encontrar no momento da morte. Deixa eu te falar uma coisa, no momento que a gente morrer, no momento que eu morrer, eu vou estar com meu pai, eu vou estar indo para casa, eu vou estar indo para perto dele. Então por que eu vou temê-lo? Certo que eu não quero morrer agora, mas eu não preciso ter medo disso. Eu creio que minha vida, que as nossas vidas estão nas mãos daquele que tem o controle do universo. Eu só vou morrer no dia que tiver de morrer. E eu não morrerei enquanto as promessas do Senhor não se cumprir. Você não morrerá enquanto as promessas do Senhor não se cumprir na sua vida. Confie, entregue a sua vida para Ele. E tenha certeza de que morte não vai te parar. Não há espaço no seu coração para medo da morte, se você colocar a sua fé no Jesus Cristo, que venceu a morte. Amém, Jesus. O quarto e último princípio dessa noite é sobre correção. Aceite a correção do pastor Jesus, eu falo. Salmos 23 fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na frente o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum,
pois o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. O salmista iniciou o salmo falando sobre o pastor, o bom pastor, sobre a confiança nele, sobre a provisão do bom pastor. Mas depois ele fala sobre não temer e fala que o motivo de não temer era por conta de estar com o pastor, aquele que tem e protege com o seu cajado, com a sua vara. Você sabe que a vara que o pastor de ovelhas usa, aquela vara que ele usa para proteger as ovelhas, para prover, para cuidar das ovelhas, é a mesma que ele usa para corrigir. É a mesma que ele usa para guiar. É a mesma que ele usa para colocar uma ovelha de volta na direção correta. Em tempos de dificuldade, preste atenção, o medo, ele vai totalmente contra um estado de obediência. Se você sente medo, eu creio que muitas vezes é uma oportunidade de entender que Deus está querendo corrigir algo na sua vida. Está querendo corrigir algo no seu coração. Então receba a correção. Se há algo que está de errado, porque muitas vezes o nosso medo de tudo isso, o medo da morte, o medo da doença, o medo da falta, da escassez, é fruto de estar num caminho errado. É fruto de estar na desobediência. Porque o obediente não vai ter falta de nada. Amém. A Bíblia vai dizer que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Então, se existe algo que precisa se arrepender, que precisa ajustar o caminho, assim faça. Arrependa-se do erro, arrependa-se do pecado, arrependa-se se você se desviou do caminho do Senhor e volte, corra para Jesus. Peça para Ele, porque Ele está de braços abertos, preparado para te perdoar, perdoado para te abraçar, perdoado para te dizer: filho, eu te esperei por tanto tempo. Não tenha medo, eu estou aqui com você e eu vou cuidar de você. Você não precisa ter medo, porque eu estou aqui. Eu creio que nós temos um Jesus desse jeito. Um Jesus que, quando Ele corrige, Ele simplesmente está chamando para perto. Ele simplesmente está chamando para um relacionamento profundo. Então não perca tempo. Corra para Jesus. Eu vou repetir esses princípios. O primeiro foi: creia e ame o Jesus da multiplicação. O segundo: creia e ame o Jesus